Começar com a guerra na Ucrânia, nomeadamente com as negociações. Há negociações a decorrer em Abu Dhabi, mas segundo fontes próximas na reunião com Steve Witkoff e também o genro de Donald Trump, Putin disse que só vai aceitar falar no fim da guerra com as cedências territoriais que já conhecemos, nomeadamente com o Donbass. Estas negociações continuam difíceis. Realmente, se compararmos com a posição que foi negociada com Donald Trump em Anchorage, no Alasca, não há alteração rigorosamente nenhuma. Portanto, esta proposta de congelar a linha de frente, onde nos oblastes de Kherson e de Zaporizhia, em troca da concessão do território ainda por conquistar pela Federação Russa, no Donbass, designadamente, a sua grande maioria no Donetsk, foi o resultado, foi a fórmula trazida, foi a fórmula encontrada no final da reunião do Alasca, em agosto. Bom, já se passaram muitos meses, já se passaram 5 meses, portanto, não há aqui grande evolução. Quando Donald Trump diz, a bordo do Air Force One, a bordo no voo de regresso aos Estados Unidos, diz que todos têm que fazer cedências. Bom, é verdade, quando há negociação, normalmente há que ceder de ambos os lados. Neste caso, parece que só está a haver cedências do lado da Ucrânia. Portanto, do lado de Moscovo, do lado do Kremlin, em resultado daquilo que se vai sabendo, daquilo que tem transpirado da reunião de ontem, de cerca de 4 horas e meia, tida em Moscovo, o representante do presidente norte-americano, Witkoff, e o seu genro, Kushner, parece que não houve evolução rigorosamente nenhuma, porque Trump é afirmativo nesse aspecto. Porque Putin é afirmativo nesse aspecto. Aliás, o seu porta-voz é isso que diz, o seu Peskov vem hoje dizer exatamente isso, que só estariam dispostos a encetar um processo de paz, a cessar fogo, aliás, são estas as palavras do próprio porta-voz do Kremlin, se as tropas ucranianas retirassem do Donbass, dos locais que defendem, digamos, há quantos anos? Desde 2014. Portanto, a guerra agudizou-se em 2022, em finais de fevereiro, mas a guerra, em boa verdade, começou em 2014, com a anexação da Crimeia e com a sublevação das intituladas repúblicas independentistas de Lugansk e Donetsk. Portanto, esta região é onde as forças da Federação Russa têm efetuado o esforço, o ataque principal, a sua ofensiva principal, têm conseguido muito pouco. Eu só vou dar aqui um exemplo para os seus espectadores terem uma noção mais clara. Ao longo de 4 anos, o que é que as forças da Federação Russa conseguiram avançar em média, depende do local, mas na região de Donbass, o máximo que avançaram em determinados locais foi 50 km. Em alguns, não ultrapassaram os 10 km. Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, as forças da União Soviética, de Stalin, levaram 4 anos a chegar a Berlim. Desde Moscovo a chegar a Berlim, passando pela Polónia, pelos Estados Bálticos e por aí fora. Quer dizer, estamos a ver que é extraordinariamente difícil, porque neste momento, aquilo que falta conquistar de Donetsk, pouco mais de 2.000 a 3.000 km², é um conjunto de fortalezas intrincadas, de defesas em ponto forte de várias cidades, ao longo de cerca de 70 km, 70, 80 km, de sul para norte ou de norte para sul, que são extraordinariamente difíceis de conquistar, porque a defensiva tem vindo a ser organizada desde 2014 e uma defesa em ponto forte, apoiada mutuamente entre pontos fortes, é muito difícil de levar por diante, principalmente quando se combate forças que conhecem perfeitamente a forma como a Federação Russa combate. É bom não esquecer que a Ucrânia pertenceu à União Soviética durante muito tempo e, portanto, conhecem bem a forma de atuar no terreno das forças russas. Portanto, está ali, neste momento está ali, digamos, um impasse. E é uma forma, digamos, ardilosa, diria eu, de Vladimir Putin e do Kremlin conquistar aquilo que lhe tem custado, bem, no último mês, Volodymyr Zelensky e até outras altas individualidades do governo
do governo ucraniano foram perentórias a afirmar que neste último mês de dezembro as forças da Federação Russa perderam 35 mil homens mortos. Não estamos a falar de feridos ou feridos graves. Estamos a falar de mortos. Mas, General, vamos olhar para as declarações de Volodymyr Zelensky e também de Donald Trump depois da reunião que os dois tiveram ontem, com Volodymyr Zelensky a dizer que a questão das garantias de segurança dos Estados Unidos ficou fechada, só falta assinar. E Donald Trump a dizer que Putin fará concessões. Ou seja, por um lado, aparecem uns sinais positivos que nós já estamos habituados, mas por outro, do lado, Trump a dizer que Putin fará concessões. Mas muito quais bem. Concessões? É isso, essa aqui é a grande questão. Vamos ter que aguardar. Nós sabemos que a posição, e há bocado deixe-me só sublinhar, a posição final da reunião de agosto no Alasca foi que, bom, então vamos propor à Ucrânia, os Estados Unidos, como mediador, propor à Ucrânia que cedesse a parte do Donetsk e uma parte muito pequena de Lugansk à Rússia, em troca do congelamento da frente ao longo do resto. Pronto, e a cedência, naturalmente, da Crimeia e por aí fora. Perante um não acordo, perante uma nega da própria Ucrânia, o presidente Zelensky foi absolutamente claro quando disse: eu não estou autorizado pela lei, pela Constituição do meu país, a ceder qualquer tipo de território. Mais, e quando se foram feitas várias perguntas à população ucraniana, quase 80%, 78%, ainda me recordo, da primeira pergunta que foi feita à população, 78% dos ucranianos nem queriam ouvir falar em cedências de territórios. Portanto, perante isto, qual foi a proposta engendrada, a proposta concebida para desempatar pela equipa de negociadores norte-americanos? Foi constituir no Donetsk, ainda não conquistado pela Federação Russa, uma zona franca, também podemos designar assim. Portanto, e é esta proposta que ainda está de pé. Se o Kremlin ceder, será nesse sentido. Mas, apesar de tudo, Putin, e as informações segundo a agência Reuters que nos chegam do Kremlin, é que Putin não termina a guerra se a Ucrânia ceder o Donbass. Donald Trump diz que toda a gente está a fazer concessões. Será que é esta a concessão que Trump quer que Zelensky faça? Há aqui um convite a ambas as partes. Quando o Donald Trump diz todos têm que ceder e a Rússia também vai ceder. Bom, poderá ser no sentido de encontrar uma solução que passe pelo estabelecimento de uma zona desmilitarizada ou uma zona franca, como muito bem referiu. Essa poderá ser uma solução. A outra solução, aliás, que é também levantada por alguns órgãos de comunicação social europeus, designadamente o Corriere della Sera, que hoje publica uma notícia dizendo que podem ser desbloqueados 800 mil milhões de dólares caso a própria Ucrânia flexibilize a sua posição. E aí podemos pensar que, eventualmente, a Ucrânia poderia flexibilizar. Mas vamos lá ver. As razões aduzidas por o presidente da Ucrânia ao longo dos últimos meses não se evaporaram. Ele até pôs a possibilidade de realizar um referendo para poder, de alguma forma contornar o que está escrito na Constituição. Fala em 800 mil milhões de dólares. 800 mil milhões de dólares que seriam utilizados em investimentos na economia e na reconstrução da Ucrânia. E o próprio, isto é conhecido que este pacote era esperado por Zelensky já em Davos, mas a delegação norte-americana, aquilo que referiu aos órgãos de comunicação social foi que este assunto ainda tinha que ser mais aprofundado e melhor tratado. Mas agora aparece esta notícia. Bom, poderá ser, eventualmente, este contrapeso, esta oferta que Trump poderá ter, é a tal carta do baralho que ele pode tirar da manga para convencer Zelensky. Bom, não creio que seja possível por uma razão muito simples, porque a Constituição continua a ser a mesma e a vontade dos ucranianos, do povo ucraniano, não se alterou. Portanto, mesmo as últimas sondagens feitas pelo Instituto de Sociologia de Kiev apontam que ainda uma larga maioria, cerca de 70%, continuam a não querer ouvir sequer falar em concessões. Portanto, digamos assim, Zelensky não tem legitimidade, nem, para poder decidir de outra forma.
Portanto, aqui temos um problema. Se o Kremlin não ceder e a Ucrânia não ceder na questão territorial, que é o grande problema neste momento, vamos ter mais um impasse nas negociações e vamos ter que dar razão ao general Kit Kellogg, que foi o primeiro enviado para esta questão da guerra na Ucrânia, depois rejeitado pelo Kremlin e substituído por Witkoff. O que diz, só para terminar, Kellogg, é que eventualmente teremos paz lá para o outono. Bom, muito possivelmente é isso que irá acontecer.